Perguntam quando virá o mundo esquecido está de tudo que ele falou. Trevas encobre a terra, mortes, abalos de terra. Eu sei que ele virá. Com o aniversário de 70 anos, Deus pode estar se preparando para visitar Israel. Em 14 de maio de 1948, 2 minutos depois da meia-noite, a nação de Israel foi oficialmente reunida, de acordo com a profecia bíblica. A figueira de Mateus 24 estava florescendo após 2 milênios de dormência. Nesta data, em Tel Aviv, o presidente da agência judaica, Davi Ben-Gurion, proclama o Estado de Israel, estabelecendo o primeiro Estado judeu em 2000 anos. Em uma cerimônia da tarde no Museu de Arte de Tel Aviv, Ben-Gurion pronunciou as palavras: "Nós proclamamos o estabelecimento do Estado judeu na Palestina, para ser chamado de Israel", provocando aplausos e lágrimas da multidão reunida no museu. Ben-Gurion tornou-se o primeiro-ministro de Israel. Em Mateus 24, um capítulo dedicado quase exclusivamente aos judeus no tempo da angústia de Jacó, Jesus dá uma pista de tempo realmente importante. Ele diz que, quando víssemos a figueira em flor, uma referência à nação de Israel, isto seria o início oficial do fim dos tempos, ou os últimos dias mencionados em toda a profecia bíblica. Agora aprenda uma parábola da figueira. Quando o seu ramo ainda é tenro e deixa folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando vireis todas estas coisas, saibam que está perto, mesmo nas portas. Mateus 24, 32, 33. Muitos estudiosos acreditam que o florescimento da figueira começou oficialmente quando Israel foi reunido em sua própria terra após quase 2000 anos de dispersão. Este foi o primeiro agrupamento formal, mas não será o último. Aquele que a Bíblia tem em vista, em última instância, é o reagrupamento final de Israel, no final do tempo da angústia de Jacó, ou seja, a grande tribulação, quando Jesus retorna para vencer o anticristo e suas hordas malignas na batalha de Armagedon. Quando a figueira floresceu novamente em 1948, iniciou-se um período mínimo de 70 anos que, quando terminado, incluirá o fim do tempo da graça, bem como da era da igreja, no arrebatamento, e o início do tempo da angústia de Jacó, a grande tribulação de 7 anos. Estamos a poucos meses de distância de se completar 70 anos do florescimento da figueira, Israel. 70 é um número muito importante na Bíblia, e na profecia bíblica em particular. Nós já mostramos que não é coincidência de nenhum tipo que Donald Trump tivesse 70 anos, 7 meses e 7 dias de idade, no primeiro dia em que assumiu o cargo. Também queremos destacar aqui a importância da promessa da campanha de Trump, de mover a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, e como isso pode, provavelmente, desencadear a guerra mencionada no Salmo 83. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. Mas antes de continuarmos, é importante lembrar-nos do seguinte. Primeiro, na época, em 1948, as manchetes dos jornais faziam muitas referências e alusões às escrituras do Antigo Testamento, sobre Deus reunindo o povo escolhido, e por um breve período, as pessoas que estavam fora do holocausto do sanguinário Hitler, deram a glória ao Deus de Abraão.
Mas não durou muito. Hoje, os hospitais em Israel realizam abortos tardios no terceiro trimestre, e Tel Aviv é considerada a principal capital LGBTQ do mundo, eclipsando a de São Francisco e a Greenwich Village, em Nova York. O Boston Globe chama Tel Aviv a cidade mais homossexual da Terra. Segundo, os judeus ainda rejeitam o seu Messias. No livro de Romanos, Paulo chora sobre a condição perdida de seus irmãos judeus, e deseja que de algum jeito eles possam ver que Jesus é o Messias prometido das Escrituras. Em Israel hoje, há um crescente número de crentes messiânicos, mas a maioria esmagadora rejeita as reivindicações de Jesus. Terceiro, os judeus seguirão o anticristo e construirão um templo. Em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, Paulo nos mostra que após o detentor do anticristo, a igreja, por intermédio do Espírito Santo, ser removida da terra no arrebatamento, o anticristo então será revelado, naquilo que é chamado de forte ilusão. Não só isso, Jesus em Mateus 24 nos dirige para Daniel 9:27 e nos mostra o anticristo sentado no terceiro templo judaico reconstruído. Tudo isso agora nos leva ao dia 14 de maio de 2018, o 70º aniversário do Israel renascido. Note que o objetivo do tema em análise não é fixar uma data para o arrebatamento da igreja, ou uma data para o início do tempo da angústia de Jacó, a grande tribulação. Mas é apresentado para mostrar-lhe algumas possibilidades muito reais para o cumprimento da profecia bíblica, em um futuro muito próximo. O profeta Jeremias no capítulo 30, versículo 7, faz uma referência a algo que ele chama de tempo da angústia de Jacó, que é o mesmo que Jesus menciona em Mateus 24, quando ele fala sobre o tempo vindouro da grande tribulação. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Mas apenas um capítulo antes disso, Jeremias menciona algo que imediatamente precedeu isso. Uma visita do Senhor após 70 anos. Historicamente, isso está falando sobre os judeus em cativeiro babilônico, mas também é uma profecia dos judeus no tempo da angústia de Jacó, no fim dos tempos. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias 29:10. E o que podemos esperar para a primavera de 2018? Bem, a Bíblia dá muitas referências de que o arrebatamento da igreja terá lugar na primavera. Esta estação se dará em Israel, entre os meses de março e junho. Importante relembrar que os 70 anos do florescimento da figueira ocorrerá no mês de maio, justamente entre esses meses. Os números 7 e 70 referem-se ao tempo da angústia de Jacó, que começa imediatamente após o arrebatamento da igreja. Não estamos aqui dando a última palavra de que o arrebatamento se dará nesta primavera, mas eu estou dizendo a todos os crentes da Bíblia que mantenham seus olhos e ouvidos espirituais abertos, enquanto chegamos perto de maio do próximo ano. O próprio Deus nos deixou a recomendação de que analisemos os tempos e as estações. Vendo na Bíblia como Deus trabalhou no passado, se a profecia sempre é cumprida de uma maneira importante, então algo poderá acontecer próximo do 70º aniversário do renascimento de Israel. Eu disse, poderá. É interessante também notar que, no livro de Apocalipse, Jesus diz que, no tempo da angústia de Jacó, Israel será como Sodoma e Egito. Isso faz referência ao grande acolhimento ao homossexualismo por Israel nos dias de hoje. Já vimos que Tel Aviv é chamada de a cidade mais homossexual da terra. Eles se afastaram para tão longe de Deus que é assim que ele os vê em Apocalipse. E os seus cadáveres estarão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Apocalipse 11:8.
Em meio a estes acontecimentos, o presidente Donald Trump está considerando ativamente quando e como mover a embaixada dos Estados Unidos em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, disse o vice-presidente americano, Mike Pence, na terça-feira 28 de novembro. Esta mudança virá como pagamento da promessa de campanha feita pelo presidente americano. Soma-se a isso uma publicação de 4 de dezembro, do jornal Times of Israel, a qual diz que Donald Trump está prestes a reconhecer Jerusalém como capital oficial de Israel. Se isso acontecer, desencadeará eventos catastróficos por parte do mundo islâmico e palestino. Em um aviso a Washington, o grupo terrorista Hamas disse no sábado que o reconhecimento por parte dos Estados Unidos de Jerusalém como a capital de Israel levaria a uma escalada da intifada de Jerusalém. O Hamas disse ainda que se a administração Trump reconhecer oficialmente a capital do Estado judeu, constituirá agressão flagrante contra a cidade e uma violação de lei internacional. Para que você possa entender melhor, tanto o mundo árabe quanto os judeus reivindicam Jerusalém como sua capital. Nesta cidade está situada a esplanada das mesquitas, local do Domo da Rocha, e este ponto é considerado o terceiro ponto mais sagrado do mundo para o islamismo. É o local onde será reconstruído o terceiro templo dos judeus, em que o anticristo se assentará exigindo adoração. Este ponto é considerado o maior barril de pólvora do mundo. Mostramos isto neste vídeo. Remover a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém é o mesmo que dizer que os Estados Unidos, nação mais influente do mundo, está admitindo que a capital de Israel é de fato Jerusalém. Isso de modo algum será aceito pelos muçulmanos. Se o presidente americano também reconhecer oficialmente Jerusalém como capital indivisível de Israel, isso pode ser o estopim para uma guerra de proporção mundial, a qual, diga-se de passagem, está na iminência de acontecer, devido à tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Fica aqui a pergunta. É possível que em algum momento em torno do 70º aniversário do renascimento da nação de Israel, o Senhor poderia planejar uma vez mais visitar Israel e seu povo escolhido? Existem apenas 3 possibilidades para o tudo que foi mencionado. É possível que 1. Algo poderá acontecer. 2. Nada disso poderá acontecer. Ou 3. Tudo poderá acontecer. Você está pronto para o que vem depois?